E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com mais uma análise do novo episódio do Senhor dos Anéis. Dessa vez eu resolvi fazer uma coisa mais justa mesmo, só que mais aprofundada também. E por isso o vídeo ficou um pouco mais longo. Para fazer esse vídeo, eu tive que usar algumas fontes que eu não estava mais acostumado, tipo a One Wiki, o canal Nerd of the Rings, o canal Conceal of the Rings, o canal Screen Crush e o canal Emergence Awesome. Se você está gostando do que está sendo entregue até aqui, dá um like, compartilha, se inscreve, por favor. Eu trabalho para fazer esse episódio aqui hoje. E cada inscrição pra gente que tá começando, tipo, eu tô com pouco inscrito. É muito importante, é muito importante. Você vai se inscrever lá nos canais gigantes, mano. Se inscreve aí também. Obrigado, viu? Vamos pro vídeo. A gente já começa e a primeira referência que nós temos é o título do episódio, o Dún. O Dún significa algumas coisas nas obras de Tolkien. Para começar, é o nome do Grande Vale, na região noroeste das Terras de Mordor. Mas muito antes também foi o segundo nome da primeira fortaleza de Morgoth, em Utumno. E também significa submundo, poço escuro ou inferno, na linguagem élfica Sindarin, o que já prevê o que vai acontecer no último episódio, a transformação drástica que esse ambiente vai sofrer. Na abertura do episódio, a gente vê Adar, e ele está enterrando algumas sementes de Alfirin. Então ele fala, New Life in Defiance of Death, vida nova desafiando a morte. Nos é mostrado um pouco mais à frente que isso é um costume élfico, para se fazer antes de se engajar nas batalhas. Ele faz isso em segredo dos outros orcs, deixando alguma sensação de que por mais que ele se diga um orc hoje, está mais inclinado às suas raízes élficas. As sementes são de Alfirin, Simbelmine ou Simbolmuna, que eu acho que é assim que fala. É uma flor usada por ornar túmulos e mausoléus, usados em alguns túmulos de algumas personagens importantes, principalmente que estão presentes nessa obra, não vou falar quem é, mas que seria morta por Sauron, na Batalha de Barad-dûr. Adar então faz um discurso ali para os orcs, dizendo que eles viajaram de Ered Mithrin até Ethel Arnein, o que aparentemente não está nas lendas, mas o canal Nerd of the Rings e o canal Conceal of the Rings traziam essas informações, que foi confirmado pela One Week depois, que Ethel significa cerco exterior, ou cercado em anel, e Arnein seria um outro nome para as terras de Filian. Mas como não havia Gondor na época, não faria sentido haver as terras de Filian, mas nos dá a ideia de que sejam as terras que fazem fronteira com as montanhas de Mordor, o que é bem preciso de acordo com o que está descrito na obra, né? Depois de um discurso sobre os orcs serem irmãos entre si, que é a primeira vez que a gente vê os orcs sendo humanizados desse episódio, eles começam a gritar Nampak, que o que na língua negra significa morte. Lembrando que os efeitos práticos, por exemplo, usados nos orcs, cara, estão muito bons, eles estão fantásticos. Adar lidera os orcs, né, e o Waldreg, que era o humano que estava com eles lá, para a torre élfica de Osterith, que estava supostamente vazia. Nesse momento, nos é dito uma palavra, Imbatul, uma palavra na língua negra, achada na segunda linha dos versos do anel, que significaria um anel para encontrá-los. O que é bacana, porque o comandante aqui está falando para os orcs encontrarem alguma coisa escondida na fortaleza, e ele aparentemente usa essa palavra que significa encontrar mesmo, bastante referência. Acontece que Arundir estava na torre, e consegue, tipo, armar uma arapuca ali pra pegar os orcs, derrubando uma torre abandonada, destruindo alguma parte do exército de Adar. Aqui eu gostei porque teve um desenvolvimento realmente, tanto do Adar quanto do Arundir, né? Eles estão se mostrando personagens que conseguem empurrar a narrativa e trazer um desenvolvimento das suas personalidades ao mesmo tempo. Não nos é entregue a personagem jogada, nos dizendo que ela é capaz disso e daquilo e tal. Ela vai nos mostrando do que ela é capaz conforme a narrativa vai acontecendo. Isso nos envolve muito mais com elas. Então corta pro vilarejo, as pessoas estão lá comemorando a pequena vitória que elas tiveram, pelo atraso que isso causaria nos orcs, que mostra que de certa forma elas já estavam se preparando para a batalha. Somos levados então para o mar, onde 3 navios de Númenor aparentemente estão levando 500 cavalos e 500 cavaleiros. E aí a gente encontra a galerinha lá toda reunida. Isildur, que dá uma mordida numa maçã, dá uma mordida pro cavalo, e depois joga ela no oceano, dá uma mordida para cada peixe do mar. Ele vê Galadriel, e ela revela que já conseguiu ver terra firme há pelo menos 1 hora. Isildur diz, Keen are the eyes of the elves, que seria tipo penetrante ao olhar dos elfos. Uma frase dita mais pra frente, né, gerações à frente na obra, de Aragorn para Legolas. Aqui a gente tem um tipo de desenvolvimento entre Isildur e Galadriel, que eu vou te falar, eu fiquei satisfeito. Mostrando humildade, paciência com o jovem na frente dela, falando sobre como ainda existe esperança, fé para Númenor, mesmo que seja no coração de um simples limpador de estábulos, o que é exatamente o que a gente espera da personagem, né?
Diferente daquela cabeça dura que estava sendo entregue pra gente até agora. A gente tem uma conversa então entre Elendil e Galadriel, falando que a mãe de Isildur teria se afogado, e de como ele tem a sensação de estar velejando em direção à noite, mesmo sabendo que ele está indo em direção ao nascer do sol. A gente vê então que a rainha está junto deles na expedição, o que eu achei totalmente sem sentido, totalmente nonsense. Por que uma rainha ia sair do trono dela pra fazer qualquer expedição com tipo 300, 500 homens e deixar o reino sozinho? Tipo, ela é uma guerreira também? Todo mundo é guerreiro nessa série. Mas o mapinha que ela tá vasculhando ali nos mostra algumas direções para saber onde que a gente está situado. E Elendil nos fala do vale, que no futuro seria conhecido como o Vale de Morgul, a oeste das montanhas de Mordor. Então a gente volta para a vila, onde a gente vê o pessoal se preparando para a batalha com várias armadilhas. Arundir faz um discurso, também meio sem sentido. Tipo, o discurso me pareceu feito só para causar algum tipo de impressão de motivação no espectador, sabe? Para fingir que o pessoal tá motivado ali. Que não faz o menor sentido. Tipo, essas pessoas sem treino militar nenhum, de um vilarejo relativamente pobre, tentar se defender de uma horda de orcs, sabe, sanguinários. Tipo, o discurso não é ruim, mas dá pra sentir que ele é meio vazio. Falta aquela poesia que a gente espera na obra de Tolkien e que, sinceramente, estava até sendo bem entregue nesse episódio até agora. Depois dessa cena, a gente vê Bronwyn falando com Theo sobre o que ela dizia quando ele tinha pesadelos. Aí a gente recebe essa frase, que no final, essa sombra é apenas uma coisa pequena e passageira. A luz e a alta beleza, para além de onde ela pode alcançar. Ache a luz e a sombra não vai te encontrar. Essa frase foi produzida na obra das Duas Torres de Peter Jackson, mas é do Retorno do Rei nas obras originais. Vemos de novo a cena da semente de Alfrin e a frase, né, e alguma explicação do que ela significaria. Começa então a invasão dos orcs e começa também a cena de luta. Uma coisa que eu notei nesse episódio é a quantidade de gore, tipo a violência gráfica, que eu até gosto quando bem encaixado. Mas algumas coisas aqui ficaram muito chocantes, tipo, demais, assim. Dando até um caráter cômico. Tipo, parece realmente que alguns figurantes estão ali pra morrer. E os protagonistas têm alguma aura que eles ficam ungidos, que o inimigo fica em volta deles, tipo os bonecos de massa do Power Ranger. Mas, com os figurantes, eles são extremamente letais. Enfim, a lutinha de Arundir foi boa, né? Muito sangue e CGI desnecessário. Eu acho que esse excesso de sangue foi meio que pra mostrar que o sangue dos orcs é negro, né? Mas, tipo, eu acho que eles exageraram aqui ao ponto de ficar meio engraçado, assim. Embora a luta tenha bastante tensão e mostre como deve ser uma batalha, realmente, mano a mano, usando um pedaço de pau, sei lá. Após a batalha ter terminado, em uma cena que eu achei muito melodramática também, que o Arundir fica chocado ali deles terem matado os humanos, tinham fugido da vila, que eles estavam disfarçados de orcs. E tipo, gente, sinceramente, se tinha tanto humano assim disfarçado, por que eles não se viraram contra os orcs naquele momento pra ajudar a vila? Enfim, achei meio uma forçação ali do roteiro, sabe? E agora que começaria a verdadeira batalha, né? Com uma chuva de flechas sendo atiradas, uma delas acaba acertando Bronwyn, Arundir acaba salvando ela com algumas sementes e uma técnica do Rambo lá de cauterizar as feridas. Aldar confronta Arundir sobre onde ele estaria com a espada, a chave, e ele se recusa a falar. E mais uma vez a gente vê essa quantidade de violência meio gore acontecendo. Com vários figurantes morrendo, como se não fosse nada demais, sabe? Mas quando uma das personagens principais está prestes a morrer, aí tem tipo um nepotismo ali, e o Theo entrega a espada pro Adar. Outra reviravolta que acontece é quando a Legião de Númenor chega e começa a dominar os orcs. Aí vem Galadriel, cara, cavalgando, fazendo uns malabarismos. São uns malabarismos muito exagerados, sabe? Tipo, eu entendo o lance élfico, de ficar tentando lembrar o que o Legolas fazia, mas isso aqui tá no nível de todo mundo em pânico. Aquele negócio meio escrachado. Que é capaz da Galadriel for espirrar, cara. E ela sai virando um duplo twist carpado, tá ligado? Plantando bananeira com uma mão pra só o nariz. Essas armaduras que o Theo tinha, cara. Isso me quebra demais, mano. Aqui uma observação. A rainha que foi no exército tem uma armadura própria. Elendil tem uma armadura própria, né? Ele é um comandante também. Ele tem um elmo próprio. Mas Galadriel e Halbrand têm armaduras diferentes de todo o resto do elenco. E, tipo, eu não sei explicar nem o motivo disso e nem o motivo de todas as protagonistas acabarem perdendo o elmo na batalha. Halbrand salva Elendil, que aponta pra Galadriel, aonde que tava o comandante orc, pra onde que ele tava indo. Então ela começa a perseguição na floresta, que, olha, sinceramente, eu achei essa a melhor cena do episódio. Essa e a erupção final que tem. Galadriel no cavalo, falando aquela frase já icônica, Norolin. A mesma frase que Arwen fala pra Asfaloth, né, na Sociedade do Anel, que significaria, tipo, cavalgue rápido, corra rápido. A trilha sonora atrás eu achei muito boa, encaixa muito bem, né? A impressão de perigo que a Adar tem de Galadriel, tipo, você não precisa colocar a personagem mandando umas capoeiras pra ela ganhar respeito.
A cena toda é muito boa, muito cadenciada. Você fica sabendo o quão poderosa Galadriel é, sem que seja forçada a barra, sabe? E ainda fica bonita a cena. Eles capturam Adar, aí vem Halbrand pergunta pra ele se ele se lembrava de quem ele era. Adar responde que não. Quando ele vai matar Adar, chega a Miss Simpatia aí e fala pro cara do matar ele. Que a água do mar não mata a sede, a vingança não é plena, mata a alma, envenena. Essa é a mesma mulher que a única motivação que ela tem hoje é a procurar a vingança, né? Aí eles levam o prisioneiro de volta, aí na vila tem uma interrogação. Galadriel fala sobre os elfos capturados, torturados por Morgoth, transformados em orcs, parecido tipo com o que o Saruman fazia, né, na Sociedade do Anel. E aí Galadriel fala que Adar é um desses orcs, os Moriondor, ou os Filhos da Escuridão. Galadriel pergunta sobre o paradeiro de Sauron e Adar explica que após a derrota de Morgoth, Sauron tinha jurado curar a Terra-média através da Ordem, o que está correto de certa forma, porque foi a extrema obsessão de Sauron pela Ordem que o teria levado à escuridão. Mas tentar dar alguma motivação boa para Sauron, como curar a Terra-média, já parece querer forçar demais a barra também. O que esse episódio vem fazendo com os orcs, né, paulatinamente, humanizando eles. Adar diz que ele entregou tanto de seus filhos para Sauron que resolveu destruí-lo, quebrá-lo ao meio. O que nós sabemos que não deu muito certo, né? Então ou ele tá mentindo, ou ele não sabe que falhou na tentativa. Nesse mesmo diálogo, Adar fala sobre como os orcs foram oprimidos, acorrentados, e que só querem um lugar para chamar de lar e viver como irmãos. Os orcs são os ursinhos carinhosos. Tipo, a gente viu os orcs matando criança, cara, há 1-2 semanas. A gente vê Galadriel ameaçar ele, diz que vai matar cada uma de suas criações, e só depois matar ele, né? Tipo, que é um lance muito obscuro também, ao ponto de Adar, né, dizer que se ela quiser encontrar o sucessor de Morgoth, bastava que ela olhasse no espelho. A Galadriel tá tomando lição de moral de um elfo corrompido, né, um orc, mano. E apesar do show nos desenhar, né, Galadriel, assim, ele parece estar consciente que esse não é o caminho que ela deve seguir. O que tá me preocupando um pouco é essa humanização desproporcional feita com os orcs. Como se fosse possível, tipo, algum tipo de conversão de um orc em um cidadão ordeiro. Tolkien mesmo tinha algumas críticas com a impossibilidade dos orcs se redimirem, né? E talvez se tivesse vivido mais, teria corrigido ou tratado desse assunto melhor. Mas até então, não há notícia desses orcs fraternais, assim. Aqui a gente vê uma conversinha de Galadriel e Halbrand que eu juro pra vocês, cara, pelo amor de Deus, não transforma isso aqui num romance, não. Os caras parece que já mataram a família inteira de Galadriel. Não tem ninguém, não tem filho, não tem marido. Agora não força um romance entre esses dois, não, por favor. A gente volta pra vila e a gente vê outra cena totalmente nonsense. A rainha que não é guerreira e que acompanha o exército até uma terra distante de seu reino, sem motivos aparentes, encontra uma camponesa que não era guerreira até 2 semanas atrás, quando ela virou comandante da força de resistência. Lembrando que essa camponesa tinha tomado uma flechada que varou o peito dela algumas horas atrás, mas agora parece que estava tudo certo. A camponesa e a rainha então olham para Halbrand e perguntam se ele é o rei das Terras do Sul. Tudo muito corrido, meio sem anúncio nenhum pra gente se preparar para o que ia acontecer ali e tal. Mas, tipo, já é um combo de cenas sem sentido, sabe? Aí vem Theo lá, que tá conversando com Arundir, que fala que a espada deu pra ele uma sensação de poder. Então a gente pode ter uma certa noção que a espada parece que corrompe os outros também. E aí o Arundir fala, então entrega lá, destrói a espada, não sei o que e tal. Aí quando eles abrem o pacotinho da espada, e ele descobre que não é a espada que tá ali. É uma machadinha comum. Então, peraí. Vocês capturaram o comandante orc, pegaram o embrulho que a espada tava dentro, levaram pra casa, comemoraram, beberam, fizeram um banquete, coroaram o rei, e vocês ainda não tinham aberto o pacote pra ver se a espada tava ali dentro mesmo. Aí a gente volta pra Waldrop, nos é mostrando ele colocando a espada dentro de uma espécie de fechadura, né, que é usada pra liberar as águas por trás de uma represa, o que acaba inundando os vales e os túneis que os orcs tinham aberto, chegando até o interior de um vulcão inativo e forçando uma explosão, o início de uma grande chuva de pedras incandescentes e fumaça negra. Aquela ali, então, seria o que a gente conhece como Montanha da Perdição. Mas assim, também não é nos mostrado porque o Waldrop faria isso. Tipo, ele não podia pegar a espada e voltar pro vilarejo, ele foi corrompido. Quando que ele foi corrompido? Mostra um corte no braço dele, mas pô, podia ter explicado um pouco melhor como que isso aconteceu. Pô, mas os caras não ter aberto o pacotinho da espada ali, cara, aquilo ali eu não tanquei não, mano. A cena da água escorrendo, destruindo as contenções e caindo no interior do vulcão, causando a erupção e a destruição, né? A fumaça cheia de fuligem, aquele negócio gigantesco vindo com um monte de raio, Galadriel esperando essa fumaça enquanto o episódio acaba. Cara, isso tudo é muito bom. A ambientação da série não tem do que reclamar. Ela é quase perfeita mesmo. Tudo tá onde deveria estar, até de acordo com os mapas e com o misticismo de Tolkien. Embora o episódio tenha sido melhor do que todos até agora, eu não consigo enxergar isso, gente, como o Senhor dos Anéis. Desculpa. Talvez eu tenha até pegado birra com essa série, mas não me parece de fato um Senhor dos Anéis. Isso aí me parece mais um Game of Thrones light. Falta aquela poesia do Senhor dos Anéis.
Tipo, a construção das personagens acerta na metade. Aí na outra metade ela vai lá e erra muito, assim. Galadriel melhorou, mas, pô, deixa os malabares ali pra Arundir, tipo, acerta na dosagem, pelo menos. Porque nessa batalha aí que ela fez, tipo, é um negócio muito Power Rangers, sabe? Tanto tempo pra ir desenvolvendo a história do Rei do Sul, Isildur, Elendil, fazer tudo em um episódio só e deixar os outros apenas como uma apresentação, acaba deixando muita informação jogada de uma só vez. De modo que a gente ainda vai ter que voltar para os anões e para os pés peludos para saber o que está acontecendo ali. E eles nem foram citados nesse episódio. Enfim, depois eu ainda vou gravar um outro vídeo com uma opinião mais ampla, mais pessoal. Eu já adianto, tipo, como um episódio de série medieval, fantasia, é um bom episódio, mas como Senhor dos Anéis deixa a desejar. Bom, se você chegou até aqui, deixa um likezinho aí. Se você quiser começar a fazer um canal de YouTube, sem precisar aparecer, link na descrição. Foi assim que eu comecei, aprendi, foi fazendo esse curso, e eu acho que tá dando certo, pelo menos por enquanto. Até a próxima, gente.